Oi! Se você ainda não me conhece, eu sou Perpetua Spectre, sou drag queen, booktuber, leitora, e eu estou aqui para fazer mais uma tag nessa semana. Já apareceram em duas tags, eu sou assim, atrasado, faço tag tudo de uma vez, sou meio doido da cabeça. Mas essa tag, quem traduziu do espanhol para o português e também quem me marcou foi o Igor dos meus monólogos. Eu vou deixar aí na descrição o vídeo dele. E a tag original também foi feita pela 3TC, tá certo? Eu não sei, gente. Eu vou deixar também aí nos cards, na descrição, o vídeo também de quem a tag original, que tá lá no espanholzito. E aqui, gente, eu vou fazê-lo em a tag intraduzível. Tessundoku, um livro que está na sua estante há muito tempo. Já digo de passagem, gente, que talvez eu erre nas pronúncias e tudo, porque eu não faço a mínima ideia, mas estou fazendo aqui e vamos lá. O livro que eu escolhi aqui para botar, que está há muito tempo na minha estante, é esse livro aqui, A Fábrica das Vespas. Na verdade, eu escolhi um livro que eu ainda não li, tenho livros mais antigos na minha estante, sim, mas esse é um livro aí que está na minha estante parado há um bom tempo e eu ainda não li, e confesso para vocês que eu cheguei a tentar pegar ele, eu devo ter lido o quê? 10 páginas e abandonei. E esse negócio também da edição da Dark Side, e sem contar que normalmente esses livros da Dark Side aqui não me atraem muito mais hoje em dia. Eu normalmente não gosto tanto da história, então eu tô com esse receio, por isso que tá parado aqui na minha estante. Mas é um livro que já tá aí um bom tempo aí por aí na minha estante, e é um livro já antigo, então decidi botá-lo nessa primeira categoria. 2. Samar, um livro que te fez ficar acordado. Bem, para essa categoria, gente, não me lembra um livro que, sei lá, me fez virar à noite. Eu não consigo me lembrar agora. Em 2020 não teve nenhum livro assim. Normalmente eu sou bem racional, eu tento, eu espero para ler depois, né? Normalmente eu durmo, mas um livro que eu decidi colocar aqui que é de tirar o fôlego e que faz você, dependendo da situação, querer ficar lendo assim de madrugada, é a série Mistborn. Eu peguei o primeiro livro, que é O Império Final, só para representar todos os livros da série. Esse eu sei que eu enrolei um pouquinho mais, porque eu lia no ônibus, eu lia assim, então eu não li assim numa tacada só, mas os outros eu fui até mais com gás, porque eu já gostava muito da história. Aqui a gente tem uma alta fantasia, assim, gente, fenomenal. A gente tem um sistema de magia um pouquinho diferente, que baseia-se em alguns metais. Algumas pessoas têm capacidade de realizar alguns tipos de poderes, mas esses poderes não são lá assim muitos dos convencionais. Tem tipo abrandar o sentimento de alguém, as sensações. Tem um que tem a ver com você empurrar ou puxar metais, e essas pessoas meio que vêem uma linha, mas não vêem uma linha. É uma coisa meio doida, mas é um sistema de magia assim fenomenal, com construção aqui de um mundo ditatorial, com esse governador aí horrorosos, e aí tem esse povo aí que vai se unir. Não vou dar mais, não sei assim, explicar direitinho de novo toda essa história que eu amo, porque eu me lembro certinho, mas fazer uma resenha aqui é complicado, mas recomendo muito. Eu sei que infelizmente eu tenho essa preciosidade aqui, os 3 livros da Leia, né, sinto inveja. Mas é uma pena, porque eu queria que tivesse no Brasil todos os livros do Brandon Sanderson, né? Mas enfim, quem sabe vem aí uma continuação, não de Mistborn, mas do mundo de Cosmere, né? Vamos pra próxima. 3. J.U.S. Um livro tão ruim que te fez rir. Pois bem, gente, é engraçado. Eu vou deixar pra vocês aqui o meu vlog do sucesso, um vlog que deu certo em relação a ler livros durante a madrugada, ler livros de terror. Fiz lá em outubro, então vou deixar aí pra vocês verem aí, se vocês quiserem ver esse vlog. Mas tem lá naquele vlog um livro que eu li, que é Lugares Escuros, se eu não estou enganado, que é um livro assim, gente, que é um livro de contos, teoricamente baseado em fatos. Mas assim, é uma coisa assim, alguns sem pé nem cabeça. A escrita que o autor ou a autora, não sei qual que é, mas decidi utilizar para escrever aquele livro não me convenceu, só me fez querer ficar rindo mesmo. Tem algumas situações assim, muito de rir mesmo, que assim, gente, era para ter medo, mas veio a risada. Enfim, um livro meio ruim que me fez sim. 4. Saudade. Ó, essa palavra eu sei falar, gente, certinho. Saudade. Um livro que você gostaria de ganhar ou que você perdeu. Para essa categoria, eu coloquei um livro que eu perdi. Na verdade, eu vendi esse livro. É um dos livros mais antigos que eu li, favoritados meu, que se chama A Tulipa Negra, do Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. E basicamente, gente, assim, eu acho que hoje em dia talvez eu nem gostasse da história, mas ela, não sei, gente, representa tanto pra mim em relação ao meu início como leitor, que eu sei que eu li mais de uma vez e eu adorava aquela história. Eu não sei porquê, eu não sei o que tem naquela história de tão diferente, mas eu gostava, não sei, talvez represente o Alexandre do passado de alguma forma. Talvez eu releia algum dia pra ver, mas eu tenho medo, porque eu confesso que hoje em dia não é o tipo de leitura que eu gostaria tanto. Mas A Tulipa Negra é definitivamente um livro aí que eu queria muito ter aqui na estante de novo, mas eu vejo que não tem nenhuma edição, não é um livro muito importante do Alexandre Dumas aqui no Brasil. Então, enfim, mas é um livro que eu gosto muito, favoritado no passado, e é isso. 5. Akiri, um livro cujo enredo você esqueceu. Gente,
Poderia colocar vários aqui, porque às vezes a gente esquece do enredo. Mas um especificamente, assim, que eu esqueci do enredo. Talvez por ser de alguma forma clichê, não sei. Mas vamos botar o livro primeiro, que é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Segredo do universo? É isso, se eu não me engano, o título? Gente, esse é um livro, eu sei que ele é LGBT, que ia mais, né? Tem 2 garotinhos ali que vão se apaixonar de alguma forma. Mas além disso, gente, eu não sei nada. Eu não sei se dá pra contar isso como enredo. Provavelmente não, porque eu acho que tem alguma coisa, sei lá, eles vão se descobrir, ou... Não sei, gente, eu não me lembro. Tem outros livros também que eu não me lembro muito do enredo, mas esse definitivamente eu não lembro. Confesso também não tenho muito interesse em ler. Eu vi que esses tempos atrás surgiu algumas polêmicas de que o autor foi racista nesse livro. Não lembro. Vocês podem ver, não lembro nem do enredo. Não vou lembrar também uma passagem racista. Mas enfim, fica pra lá o livro, uma outra época. Eu sei que já foi muito hypado. Mas mesmo quando eu li, eu não achei tudo isso não, gente. Eu acho que eu dei 4, 5 estrelas, mas também não, tipo, não me impressionou. Foi só um livro mesmo. 6. Worm, eu não sei o que eu tô falando. Mas vocês vão estar vendo aí o que está escrito. E aqui é um livro que você já ouviu falar tanto e ainda precisa lê-lo, né? E aqui eu decidi botar nessa categoria um livro que é extremamente falado pelo Alec Nobucaholic, que também já vi algumas outras pessoas falando sobre essa trilogia, que é em relação à Quinta Estação, N.K. Jemisin. Eu não consigo falar direito o nome da autora. Mas enfim, gente, a Quinta Estação tá aqui, eu quero muito ler esse livro. O Alec Nobucaholic fica panfletando demais esse livro, então assim, eu tô super hypado pra lê-lo. 2021 vai vir aí, certeza, pra esse livro. Que enfim, né, quero muito ler esse livro, a continuação e a autora pra saber o que eu vou achar. E se eu também vou ficar panfletando ele por aí, quem sabe vem um novo fave. Vamos ver. 7. Poshimuka. Enfim, um livro que te deixou com muitas dúvidas. E nessa categoria eu decidi botar um conto do Arthur Araújo, que eu acho que, se não me engano, é Todas as Mentiras que Contamos. Não sei se eu tô errado ou certo, mas vocês vão ver a capa. E, gente, confesso pra vocês que eu não entendi nada desse conto. Eu fiquei até desanimado depois desse conto, porque eu me senti, assim, burro. Eu entendo ali, eu consigo ver o que o autor, né, o Arthur descreveu. Eles numa caixa de vidro, assim, as cenas até que eu consegui ver um pouquinho. Mas entender o que vem de metáfora por trás, o que é essa coisa metafísica que o Arthur gosta de escrever, eu não faço a mínima ideia. E eu confesso que eu não gosto de me sentir burro assim lendo livros, por isso que esses livros assim que me deixam com dúvidas demais, só assim, dúvidas de forma assim inteira, eu não curto muito não, mas foi uma leitura interessante. Enfim, se você quiser me comentar aí embaixo o que o Arthur quis dizer com esse livro, porque não sei, talvez, quem sabe, abra um caminho de entendimento. 8. Plim Plam Plam Teri? É isso? Um livro que ainda ressoa em você. Inclusive lembrei de A Nuvem, esse negócio de ressoar. Mas tá, gente, um livro que eu coloquei nessa categoria assim, na verdade é muito complicado, um livro que ressoa, um livro que é importante, que me mudou. Mas eu decidi botar o livro As Vantagens de Ser Invisível. Eu li ainda esse ano. Ele teve assim, eu não sei se ele me mudou de fato, se ele ressoa ainda em mim, mas foi um livro que eu gostei de ler na época, que eu me senti comovido em algumas situações, às vezes eu me via um pouquinho no personagem, em alguns sentidos, e por isso foi um livro que acabou fazendo parte da minha pessoa de alguma forma. Não sei se ressoar em mim é uma palavra de fato, mas eu pensei num livro que de alguma forma mexeu comigo, e por isso que eu botei As Vantagens de Ser Invisível, com essa história aí do Charlie contando a vida dele, o cotidiano dele, o que acontece em algumas coisas, né, nesse período da vida dele aí no ensino médio, após ele perder um amigo por suicídio. Então tem situações muito interessantes nesse livro que de alguma forma me tocaram, por isso que eu botei ele nessa categoria. 9. Wanderlust. Um livro ou um autor que você deseja conhecer mais, e para essa categoria eu decidi botar, eu botei um livro, mas na verdade eu botei a autora em relação a esse livro, que é Octavia E. Butler. Aqui eu trouxe para representar o livro da autora, que é Quinded, mas eu ainda quero ler, gente, toda a duologia que ela tem, a teologia que ela tem. É uma autora muito falada hoje em dia, em relação à ficção científica, e eu fiquei muito curioso para saber como é a escrita dela. Fala que o livro, inclusive Quinded, e até acho que a duologia e a trilogia são livros de um certo contexto pesado, mas realmente é uma autora que eu tenho muito interesse em ler mais, conhecer mais, saber da escrita, saber a história que ela escreveu. Muito curioso, e Quinded vem aí em 2021, já que eu já tenho esse livro que eu comprei, e é um livro único, se eu não me engano. 10. Tosca. Um livro que te deixou arrasado. Nessa categoria eu coloquei um livro de 2020, que eu li em 2020, logo antes de criar o canal, se eu não me engano, ou no meio, bem comecinho, que é Por Lugares Incríveis. Aqui a gente tem uma história que eu já nem sei resenhar direito, mas eu me lembro muito bem, eu não lembro o nome dos dois personagens. Esse aqui é a Violet e o... isso aí, um personagem.
Eu sou péssimo com o nome de personagem, gente, eu sempre esqueço. Eu tenho que até anotar quando eu faço algum tipo de resenha, senão eu deixo passar e fica o personagem, a personagem. Mas enfim, esses dois personagens, a gente tem ali logo na cena inicial que ela tenta suicídio, ele meio que ajuda ela ali na Torre do Sino, se eu não me engano. E aí eles vão acabar entrando em uma certa relação de amizade, de proximidade. Eles vão se entender nessa forma em relação ao que eles passaram, a Violet em relação à morte da irmã dela, e o personagem masculino, né, o outro personagem, em relação ao que ele se sente, né, no final a gente vai entender mais ou menos uma espécie de diagnóstico em relação a ele, mas ele passa ali o livro todo sem se entender de uma forma mais factual. E em relação a essa história, porque ela me pegou muito, logo de início, assim, a forma como eles vão conversando, se descrevendo, falando em relação a viver, né, vivenciar, eu acho que já foi tocando muito aí. E chega no final, eu me senti assim, foi destroçado mesmo, real, acabou comigo, eu chorei muito, mas assim, não foi um livro que me marcou tanto assim, é um ponto extraordinário, mas foi um 5 estrelas muito bom esse ano que eu li. E uma coisa interessante que eu acho muito importante é a questão em relação ao alerta de gatilho. Logo no início, na verdade, a tentativa de suicídio e também os pensamentos dos personagens levam muito a essa ideia de que é um livro que tem que ter esse alerta, e eu fico muito preocupado, inclusive, as pessoas que se identifiquem com o personagem, porque ele realmente tem muitos pensamentos que eu fico assim, não é bem por aí, eu acho, não, pelo menos não deveria ser muito assim, enquanto a Violet, ela é esse balanceamento desse personagem, que eu acho que assim, não é um livro problemático, mas me preocupa quem possa se identificar com ele ou até levar os pensamentos e as formas que ele fala muito a fundo de alguma forma, entendeu? Isso que me preocupa um pouquinho, mas foi um livro interessante que acabou comigo sim, e que eu li e chorei bastante. E estamos chegando ao fim. 11. Mengok. Um livro que você pensou que ia acabar de um jeito e foi por outra direção. Nessa categoria eu decidi botar um livro que me fez de trouxa. Na verdade, essa categoria, quem me faz muito de trouxa normalmente, ou tenta pelo menos, a gente fica numa briga, você vai me fazer de trouxa ou não, é a escritora Agatha Christie, e o livro que eu botei aqui é A Noite das Bruxas. Eu acabei não falando no canal sobre esse livro, e de certa forma ele me fez de trouxa, porque ele tem ali, gente, é muito interessante a Agatha Christie, uma coisa que eu gosto muito, é que sempre quando você chega no final da história, da resolução, e ela conta assim, exatamente os pontos que foram essenciais para aquela resposta, você percebe que eles estão ao longo do livro e você se sente muito trouxa. Tem uma parte mesmo aqui em relação a alguma coisa que acontece e tudo mais, que eu fiquei muito, como que eu não percebi isso, gente? Era uma coisa assim até que óbvia. Talvez porque eu não tava lá muito assim no meu momento de leitura, pode ter influenciado um pouquinho, mas a autora me fez muito de trouxa, que levou acabando assim, uma coisa que eu cheguei no final, eu não sabia a resolução de direito, eu tinha uma pequena noção, mas eu precisava de mais para saber realmente qual era a resolução, e eu percebi depois assim, nossa, eu deixei escapar uma coisinha aqui que me deixou, me fez de trouxa. Eu adoro ficar com essa briga com a Agatha Christie e tentar assim, vou tentar descobrir, ou ela tentando me fazer de trouxa, é uma coisa assim fenomenal nos livros. Em relação a essa história, a gente tem ali um momento, né, a Noite das Bruxas, seria o Halloween, o dia do Halloween, eles estão organizando ali, aquela cidade está organizando uma casa de Halloween que eles sempre fazem, e eles também vão ter o Halloween de fato ali, né, eles fazem o festival ali, que eles têm algumas coisas, umas brincadeiras planejadas, que seria cultural. E a nossa personagem que traz, primeiramente, todos esses acontecimentos, ela é uma escritora que ela tá ali visitando a cidade, numa casa de uma amiga, e ela escreve sobre policiais, e eles estão ali numa conversa, aí tem uma menina que fala que já viu um assassinato, ela só fala isso, e aí depois ela vai aparecer assassinada. Então o livro vai dar continuidade, vai aparecer o Poirot, que vai ser chamado para essa mulher, porque eles já se conheciam, para resolver esse crime, e eu acho que alguns pontos pecaram no sentido de que ele foge um pouquinho da trama principal para falar de outras coisas que fazem sentido, mas me incomodou na narrativa. Só que depois, gente, eles vai traçando aquela costurada que a Agatha Christie faz, e assim, é fenomenal depois, me convenceu bastante, mesmo não sendo 5 estrelas, me convenceu assim demais. Eu sempre gosto de vivenciar essas experiências com a Agatha. E, gente, eu já falei demais, meu Deus do céu, eu falo demais, foram 11 perguntas também, 11 livros, socorro. Eu não vou marcar ninguém, porque eu não planejei marcar ninguém, então não sei se alguém vai querer responder. Vou deixar assim livre, se vocês quiserem responder, respondo. Mas futuramente, quando eu fizer tag, eu vou começar a marcar o pessoal, mas por enquanto vamos deixar sem marcação. Então, caso você ficou interessado em responder essa tag, fique à vontade aí.
tem mais 2021 inteiro pra vocês pegarem essa tag que eu achei bem diverso para vocês responderem, então fiquem à vontade de verdade. E por fim, como é de praxe, não se esqueçam de curtir esse vídeo, bota o joinha aí embaixo, por favor. Também não se esqueçam de comentar aí, eu recomendo 2, comentem um livro em relação à saudade e um livro em relação a Samar, que seria um livro que te fez ficar acordado, e um livro que você gostaria de... o que você perdeu, né, eu queria. Mas respondam aí embaixo também, né, se vocês quiserem a tag inteira ou algumas perguntas. Vou adorar saber quais livros vocês responderiam para essas perguntas. Também vou adorar conversar sobre os livros que eu respondi, quais você gosta, se você concorda com algum desses que eu falei nessa categoria ou não. E por último, gente, mas não menos importante, na verdade mais importante, se inscrevam no canal e ativem o sininho, acompanhem os vídeos aqui do canal e estejam sempre comigo. Beijo pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.